essa que é a coisa, né? Em 2013 eu tava montando um hospital aqui no Rio de Janeiro, um hospital grande pra caramba aqui, né? Então o hospital tinha mais de 400 anos de existência, ele tava falindo, e aí um grupo desses franciscanos religiosos aí que administram o hospital e tal, vieram levantar o hospital, começaram a levantar o hospital e queriam abrir uma ala psiquiátrica lá, né, num dos prédios, e precisavam de um diretor lá para poder montar um serviço, tocar um negócio, fazer a coisa acontecer, né? Então já estava numa fase de captação de recursos, execução, enfim, depois a montagem de equipe, instalação, tal. E aí nesse processo, né, no qual fui contratado, me levaram para conhecer os hospitais. Tinham mais de 60 hospitais por São Paulo, interior de São Paulo, né, e, enfim, outros cantos do Brasil. Me levaram para conhecer as instalações deles. E tinham uns hospitais muito bonitos, muito tecnológicos, muito bem feitos. Tinha uns hospitais bastante humildes, assim. Tinha um hospital lá em Estrela do Oriente, lá no topo lá de São Paulo, já na divisa lá, com Mato Grosso, se eu não me engano. Que era um hospitalzinho de madeira, assim, mas um hospital me chamou muita atenção pela história desse hospital. É isso que eu queria falar com vocês aqui sobre o sofrimento. Era um hospital que só tinha pacientes, né, já desacreditados, assim, pacientes que eram crianças, sobretudo, muita gente com problemas cerebrais gravíssimos, pessoas com problemas motores que não conseguiam andar, enfim, só pessoas que já, enfim, elas estavam ali e eram só para ser cuidadas e esperar a morte chegar, né, porque já não tinha mais o que fazer por elas. E a história desse hospital é o seguinte, né, existiam, por uma questão lá do estado de São Paulo, iam desmontar uma certa unidade, um certo hospital, e outros hospitais iam pegando os hospitais que existiam, iam pegando esses pacientes para eles não ficarem, né, sem ter atendimento. E o diretor executivo dessa rede aí que me contratou falou o seguinte: olha, deixa os outros hospitais escolherem primeiro, que eu quero montar uma unidade só com os pacientes mais desenganados. Eu quero tratar eu quero uma unidade só com os piores pacientes, para assim dizer, só com aqueles pacientes, né, que ninguém quer, aqueles pacientes que só dão trabalho, que não dão dinheiro, que só dá tristeza, né, que só tem tristeza, ele só tem sofrimento. Então, esse era o hospital que eu fui conhecer, um dos hospitais que eu fui conhecer. Então, entrando nesse hospital, né, uma coisa que me chamou muita atenção em primeiro lugar é a limpeza do lugar. Uma dignidade ímpar. Eu nunca vi um lugar tão digno quanto aquele. Pacientes que não tinham consciência mais, pacientes com retardo severo, retardo mental profundo, pacientes com transtornos cognitivos gravíssimos, pacientes, né, totalmente travadinhos, pacientes sem... Então, o Saulo tá falando aqui, estilo IPUB. Saulo, muito pior do que o IPUB, assim. Aqueles pacientes, coitados, assim, que não tadinhos mesmo, dá uma pena, né, assim, que não conseguiam, não andavam, não falavam, né, não se mexiam, pacientes completamente deformados, né. E o carinho que tratava esses pacientes, eu fiquei ali algumas horas, foi um impacto bastante profundo em mim, um impacto muito profundo em mim que eu tive, porque eu olhava aquelas senhoras, né, aquelas freiras, aqueles voluntários, aqueles médicos, aqueles assistentes sociais, cuidando daquelas pessoas com amor, bicho, com amor, né, com uma dedicação, como se eles fossem um tesouro, né, como se fosse um tesouro ali na frente deles, cuidavam daquilo ali como, né, um avarento fica olhando pro seu tesouro, né, mais precioso. E aquilo me mexeu de um tal modo, eu comecei a olhar, né? Ali, a única coisa que você podia olhar era essa ambiguidade, quase esse paradoxo, quase, né? Por um lado, esse sofrimento profundo, essa quase falta de dignidade, assim, essa quase coisa indigna, assim, tadinho, né? O pessoal, né, não se mexia, não falava, só babava, né? Fazia as necessidades na fralda, né? Os pacientes batiam nos enfermeiros, batiam, né, nos cuidadores, e eles com um olhar de ternura, um carinho, um cuidado, assim, olhando para eles. E aí eu lembrei de uma prática, né, que eu tinha abandonado àquela altura, né? Em 2013 eu não estava com aquela coisa, né, falta de tempo. Não fala que não é tempo, é prioridade, né? Aquela falta de tempo, falta de prioridade. Eu tinha uma prática, né, começou em 2005, né? Foi de 2005 com bastante frequência, 2005 a 2009. Eu tinha uma prática que era a prática de visitar asilos e orfanatos com alguma frequência. Pelo menos 2 vezes por mês eu ia visitar um asilo e um orfanato. Às vezes eu ia com alguns colegas, às vezes eu ia depois, né? Eu comecei com alguns alunos meus, depois eu ia com alguns amigos que eu estava começando a fazer, né, aquelas amizades. Então a gente ia com grupos, né, pequenos grupos, a gente ia para asilos e orfanatos cuidar, né, uma coisa boba assim, né, mas cuidar de quem estava ali
na merda, por assim dizer, na merda mesmo, assim, quer dizer, sem pai, sem mãe, pessoas que tinham perdido a porra toda num acidente de carro, né, coisa dramática. Então aqueles velhos lá que eu particularmente aqui confesso a vocês, eu não gosto muito, assim, eu não serei geriatra, eu não gosto da psicodinâmica do velho, do idoso, assim, eu tenho uma dificuldade real, assim, é claro que eu trato com todo amor, assim, mas aquilo pra mim é difícil, né, então a gente ia em asilos, né, com aqueles velhinhos lá, que às vezes os filhos não estavam querendo saber porra nenhuma deles, já deixavam eles lá, né, abandonados. A gente ia, né, esse grupo de amigos, a gente ia de 2005 a 2009 cuidar desses velhos por algumas horas. Por algumas horas a gente fazia isso. E a ideia do cuidado desses velhos não era ficar falando sobre sofrimento, nada. A gente levava bombom caro, a gente levava perfume caro, para as coisas assim supérfluas, né? Entre aspas, coisas supérfluas, mas que iam dar uma alegria para ele, dar uma felicidade para ele. Esse é o ponto. Esse é um ponto central da nossa conversa de hoje, que é o ponto da dor. Veja bem, olha só. Eu não quero, de modo algum, eu quero desmerecer a sua dor. Eu sei que você tem uma dor, eu tenho a porra de uma dor aqui dentro, eu tenho algumas dores, você tem algumas dores, mas não é esse, cara, não é esse. O fato é que todos nós que estamos aqui, ou a maior parte de nós, eu vou dizer assim, gente, olha, bicho, somos agora 2.400 pessoas aqui, tá? 2.200, vai ficar variando aqui pra mim. Somos mais de 2.000 pessoas aqui. Bicho, todos nós temos mais ou menos uma vida estruturada, temos mais ou menos o que comer, temos mais ou menos o que vestir, no limite temos um celular na mão, temos um pacote de dados de internet para poder assistir essa live, a gente tem algum trabalho, a gente tem alguma porra, assim, a gente tem coisas de fato, você tá entendendo? Então veja bem, olha só, aqui é o grande ponto da hierarquia. É o grande ponto da hierarquia. Todos nós temos a porra de uma dor no peito, temos uma porra de uma dor na cabeça, temos uma maluquice na cabeça, temos uma maluquice no coração. Todo mundo tem isso. Todo mundo tem isso. Agora, no nosso tempo, se perdeu a noção da hierarquia. A noção da hierarquia. Ninguém gosta de ter a sua dor invalidada. É claro, né? A minha dor é minha. Né? A minha dor dói em mim, quer dizer, a dor daquele retardado mental severo que caga na fralda, que bate no enfermeiro, que não tem ideia de nada, é a dor dele. Aquela dor não dói em mim, isso é evidente, né? A minha dor é minha dor. Agora veja, né? Vamos hierarquizar as coisas. A minha dor, né? Quais são as dores que a gente pode ter hoje? Bem, a gente pode ter uma dor de, a gente sofreu um abuso na infância. A gente pode ter uma dor de ter tomado uma sova lá, uma coça lá do nosso padrasto. A gente pode ter uma dor de sei lá, ter estudado e falado e ninguém prestar atenção na gente. A gente pode ter uma dor de querer estudar e ter um filho e o filho cagar pra gente, não ligar, ser mal criado, ser desobediente, fazer a gente passar a vergonha, no shopping. A gente pode ter uma dor de uma traição, a gente pode ter uma dor de uma falência. É claro que a gente pode ter essas dores todas estão presentes em todos nós, é evidente. Todos nós temos alguma dessas dores aí na gente. Agora, a gente tem que hierarquizar as coisas. Todos nós, no limite, temos alguma coisa, né? Temos alguma coisa ao que se ater, temos alguma coisa ao que se pegar. A gente, por assim dizer, a gente não está na pior situação humana que a gente poderia estar. O pessoal os coaches adoram falar daquela porra, né? De a melhor versão de mim. Eu quero me tornar a minha melhor versão. Ninguém parou para pensar no outro lado da mesma moeda, que pode ser muito mais, né, que pode construir muito mais a tua personalidade, que é a pior versão de você, ou seja, aquela versão de você em que você mais dói, que você não tem porra nenhuma, que você tá no leito daquele hospital como aquele sujeito entrevado, se cagando na calça, que não consegue falar a porra do próprio nome. Ninguém pensa nessa merda, ninguém pensa nisso. Porra, isso serviria tanto pra gente, cara, pra parametrizar a porra do nosso sofrimento. Isso serviria tanto pra gente. Eu não tô invalidando a tua dor, do mesmo jeito que eu não tô invalidando a minha dor também, não. Não tô invalidando, não é pra invalidar a dor, é pra parametrizar a dor, é pra hierarquizar a dor. Veja, uma coisa que resolveria 90% dos teus traumas, 90% das tuas dores, é visitar doente, visitar gente que está sofrendo, visitar pobre, visitar pessoa que está entrevada, visitar órfão, visitar velho no asilo, no orfanato, visitar em hospital de inválidos, hospital de gente terminal. Falar, Ítalo, isso não vai me deprimir ainda mais, eu já não estou muito bem. Porra, Ítalo, eu já não estou muito bem, caralho, eu já estou devendo no Itaú, eu já estou com a conta virada no Itaú. Porra, minha mulher já está ali, porra, não quer nem transar comigo.
Né? O meu filho, puta, que falar do meu filho então, Ítalo? Porra, o moleque entrou no adolescente, já tá fumando maconha, porra, eu já tenho tanta tristeza que se eu for no hospital desse, eu termino de me deprimir. Você tem razão. Sabe por que você vai terminar de se deprimir se for no hospital desse? Porque você tá olhando pra porra do jeito errado. Se você entrar no hospital desse, né, olhando pra si, você deprime. Porque esse é o problema do mundo. Quando a gente fica olhando pra gente mesmo, aí a gente deprime. Você tá entendendo que não é uma depressão química que eu tô falando? Não tô falando de depressão química. Eu tô falando da depressão como a gente vulgarmente fala depressão. Tá? Se você entra num lugar desse, olhando pra você, você vai afundar. Mas você vai afundar olhando pra você mesmo no dia a dia. Esse que é o problema. O problema desses barrões, né, desses downs, dessas quedas, é o egoísmo, é o olhar pra si desmedido, é olhar só pra própria dor, olhar só pro próprio trauma, olhar só pro próprio sofrimento. E aqui vai o conceito importante da noite de hoje. Toda dor, ela tá aqui, ela aparece. Mas tem dor com substância e tem dor sem substância, meu caro. Esse é o ponto. A dor com substância é aquela dor que você toca nela. É a dor da tua família que morreu toda na porra de um acidente de carro e te deixou tetraplégico numa cadeira de rodas. É aquela dor, né, de que você não tem mais nada, você é um mendigo, você tá na rua, você não tem porra nenhuma. Essa é a dor com substância. Ela é tridimensional, você toca nessa dor quase. Você tá entendendo? Você toca nessa dor. E aí existem as dores sem substância, que são as dores da memória. Ah, eu lembro que uma vez, né, abusaram de mim quando eu era pequeno. Eu não tô invalidando essa dor, eu sei que, porra, abuso sexual é foda, todo mundo, isso dói em todo mundo. Mas tem uma hora que você vai ter que olhar pra essa porra e falar assim, cara, essa merda não tá mais aqui, você tá entendendo? Veja bem, eu não queria falar de um modo grosseiro com você, porque eu sei que essas coisas são muito delicadas, tá entendendo? Mas a verdade é que agora não tem nada dentro de você, você tá entendendo? É foda falar isso, mas não tem. Essa dor não tem mais substância. Tem uma memória que você fica querendo voltar nela todo o tempo. Mas a substância dessa dor, ela não tá mais aí. Olha, a facada que você tomou na barriga já saiu da barriga, porra. Você já foi suturado, já cuidaram de você, já tá vivendo, você até tá na presença da República. Porra, não tem mais a faca lá dentro. Sabe? Não tem mais substância essa dor. Quer dizer, a faca entrou e saiu. A faca não continua lá impedindo as fezes de passar pelas suas tripas, porra. Já saiu, ela não tem mais substância, a dor, vai ter uma memória da dor, que aí depende de você. Esse é o ponto central, vai depender de você o que você vai fazer com essa porra. Isso é coisa que a gente tem que ter na cabeça. Olha, tem dor com substância e tem dor sem substância. Ora, se a porra da dor tem substância, meu amigo, aí, cara, porra, você tá fudido, você tá entendendo? Aí você tem que se apegar a Deus, você tem que se desapegar, você tem que, né, como um mendigo, né, que espera a benesse da pessoa que vai olhar pra você e com benevolência vai te dar algo pra comer, vai te dar um carinho, você tá entendendo? É assim que funciona. Se a tua dor tem substância, aí você se põe na posição do mendigo. Ótimo, você vai crescer assim também. Agora, se a tua dor não tem substância, é você que está se fudendo. É você que está se fudendo. Olha, o que vai acontecer há 30 anos, meu filho? Tem 30 anos, já passou. Essa coisa não continua na tua barriga. Tá? Não continua, tá na tua cabeça, porque você fica evocando esta porra. Então o exercício de visitar pobre, o exercício de visitar mendigo, o exercício de ir no hospital de inválidos é fundamental para você hoje. Se você não fizer esta porra, se você não botar na tua rotina, na tua agenda, tá? Na tua agenda, e 2 vezes por mês, e 1 vez por mês no hospital, tocar no sofrimento que tem substância, você não vai se livrar disso nunca. Porque você não lembra o que é um sofrimento com substância. Você fica querendo reviver aquilo. Ah, porra, isso é um puta de um trauma. Eu sei, cara, mas o trauma é justamente isso. Né? É uma memória, você tem uma revivescência pela memória, que pode ser excluída hoje de você. Pode mesmo. Tá entendendo? Porra, eu faço toda hora no consultório, com meus pacientes. Eu fiz comigo. Você vai, olha o sofrimento do outro. E toca a tridimensionalidade do sofrimento que não está no teu peito, não está na tua barriga. A faca não está mais lá, você está entendendo? Né? Aquela mão que te tocou quando você era pequena já não está mais lá. Está na tua memória. E você está puxando aquilo e está se dolorindo por algo que não tem substância a mais. Então o que você faz? Você vai num hospital desses, olha para um sujeito que está lá agonizando, e aí você pode terminar de se fuder. Você pode terminar, né, de afundar. Se você olhar para aquele sujeito e falar assim, como é que Deus permitiu isso? Aí você entra naquele grande ponto, né? A questão do mal no mundo. Ah, como é que Deus permite uma coisa dessa? Então Deus não existe, né? Aquela coisa assim. Fala, meu filho, olha só, presta atenção aqui numa coisa que eu vou te falar agora. Para de ficar criando um Deus que não existe. Esse não é o Deus que não existe. Você está fazendo a pergunta errada, meu amigo. Você nem nunca parou pra pensar nessa porra, você nem nunca quis estudar esse assunto, você nem tem uma religião que você pratica direito, você tá entendendo? Aí você já quer chegar lá num lugarzinho, né, no hospital, que tem um sujeito lá agonizando, e fala, Deus não existe, aí você põe a culpa em Deus. Mas porra, vamos com calma, vamos devagar com a dor é de barro, você tá entendendo? Vamos parar com esse negócio, tá entendendo? Não é assim que funciona.
Você não consegue nem tocar na porra do Deus, então não começa a tocar por aí. Você vai tocar no teu irmão, naquele sujeito que tá fudido no leito do hospital. Você vai olhar pra ele, e não pra você e nem pra Deus. Você vai olhar para aquilo que tem substância na tua frente. Você vai olhar para aquele sujeito. Tá entendendo? Você vai olhar para aquele sujeito que sofre e você vai se derramar pra ele e não pra você. Porque quando você apela pra Deus, o que você tá fazendo? Você não tá falando com Deus, não. Você não tem, Deus não tem essa porra, não tem. Olha só, você ainda não vai conseguir entender a ação de Deus nessa porra. Você não vai conseguir, eu te garanto isso. Tá entendendo? Você não vai conseguir, nem tenta. Você está criando um Deus que é mau, e a definição de Deus não é mal, não é mal. E aí quando tu morrer, bem, se Deus é mal, você não acreditava em mim mesmo, você acreditava no diabo, então vai pro inferno. Porra, é óbvio, você tá inventando outra merda na tua cabeça. Então para com isso. Para com isso. Você vai num hospital desse e nunca se põe essa questão maluca na cabeça de esse sujeito também, né, não pode ter sido boa coisa em vida, porque olha aqui o que aconteceu com ele. Isso aqui é um castigo. Ou então não, olha, ele era tão bonzinho, Deus permite uma coisa dessa. Para com essa porra. O problema do mal no mundo é muito mais grave do que isso, você tá entendendo? Para com esse negócio. Você não tem nem religião, por que você tá pensando nisso? Tá entendendo? Você não nem pratica religião direito, para de pensar nesse negócio, porra. Isso no final das contas é você querendo encontrar desculpa, porque você vai começar a olhar, você vai começar a comparar, falar, caralho, bicho, o meu sofrimento podia ser muito pior hoje. Muito pior hoje. Aí você começa a comparar, né, o sofrimento que tem tridimensionalidade, o sofrimento verdadeiro do outro com essa porra que você chama de sofrimento. Esse negócio você chama de sofrimento. E aí você tem que criar uma desculpa pra não estar mais ali. Porque no final de contas não era você que sofria pra cacete. Como é que você vai sair desse lugar agora do coitadinho? É isso que eu quero. É isso que eu quero. É sair desse lugar de coitadinho, de vítima. Porra, para. Para com isso. O lugar de vítima não é pra ninguém. Nem do sujeito que perdeu tudo. O sujeito que perdeu tudo, ele não vai se botar no lugar de vítima, vai se botar no lugar de mendigo. Você tá entendendo? Não tem lugar pra ele. Não tem lugar. A vitimização, né? O coitadismo não tem lugar. Não tem lugar. Mesmo o sujeito que perdeu tudo. Perdeu tudo. Se não é um homem maduro, uma mulher madura, o que ele faz? Ele fala, eu sou um mendigo. Eu sou um pobrezinho de Deus. Tá? E eu aceito com benevolência aquilo que me dão diante da providência. É isso que eu faço. Não tem lugar de vítima, porra. E se você não é esse sujeito que perdeu o pai, perdeu a mãe, perdeu a tua família toda, perdeu o filho, porra, quase foi assassinado, porra, perdeu a caralhada toda. Você não é esse sujeito, meu amigo. Você é só um fariseu. Você é só um sujeito que está querendo, né, está querendo, né, se botar na vida, quer que a vida te dê mais coisas do que você de fato merece. Então para com isso. Para com isso. Você vai no hospital, você olha para um sujeito desse e não fica ali buscando uma recompensa. Olha como eu sou bom. Eu até dei um bombom para aquela criança. Para com essa porra. Que bom. Que bom. Você tá olhando pra você. Você viu o sofrimento daquele moleque que não tem pai, não tem mãe, não tem porra nenhuma. O moleque tá fazendo 8 anos, tá largado no orfanato. Porra, com um piolho na cabeça, com a bunda assada. Você tá olhando pra você? É isso que você tá fazendo? Não. Porra, não. Não é. Não vai fazer isso. Você vai num lugar desse e você vai esquecer de você nesse lugar. Você vai esquecer de você nesse lugar. Você vai olhar para aquela pessoa, cara, não é possível. Você tá num lugar desse, meu amigo, né? Você tem que estar, você tem que ser muito egoísta. E a gente é assim. Aí você vai tocar, aí que você vai reparar, você vai, caralho, meu Deus, né? Olha o que eu sou. Aí você começa a melhorar. Você vai parametrizar a tua dor, cara. Você vai parametrizar a tua dor. A tua dor, ela começa a aparecer como que ela é verdadeiramente uma dor sem substância. É uma memória. É quase um processo de histeria. Ela é uma memória que você fica revivecendo. Agora, quando você tem a comparação com a dor tridimensional, isso se reposiciona imediatamente. Você se torna uma pessoa mais madura. Você se torna um sujeito que que não fica dolorido por tudo. Você começa até a produzir, você começa até a servir, você começa até a gostar da vida. Porque você fala assim, tudo bem, porra, eu estudei e eu falo as coisas, o nego não me ouve. Eu até estudei sobre educação de filho, meu filho continua sendo uma peste, né? Mas tudo bem também, velho, fazer o quê? Quem disse também que ia ser de outro jeito? Por que eu também acho que tinha que ser de outro modo? Não, a gente continua vivendo, a gente continua fazendo as coisas, a gente continua, né, produzindo, a gente continua trabalhando, a gente começa até a melhorar. Começa até a melhorar. Esse é o ponto central. Então, assim, a coisa é essa, né? Isso aqui é coisa de quarta camada. O quarta camada é aquele sujeito, né, que é sempre a vítima de tudo. É sempre a vítima de tudo, né? O sujeito, por exemplo, olha só, tem alguém que te deve dinheiro pra você, né? Deve dinheiro pra você. Essa coisa sempre assim. É coisa do, me devem dinheiro. Ou então, o pior, eu devo dinheiro, mas tanto faz. Me devem dinheiro, né? Ou então eu estou devendo dinheiro para alguém, né? Veja só, você está devendo dinheiro para o banco, você está devendo dinheiro para o teu irmão, você está devendo dinheiro para o teu cunhado. Aí você começa
a querer falar que você, pô, tô perdendo noites de sono com isso. E todo mundo perde noite de sono com isso, é ou não é? É coisa de quarta camada. Porque você acha que você vai debitar do valor da dívida, esse teu sofrimento aí. Aí você começa a amplificar a porra do sofrimento com a dívida, pra ver se debita mais. Eles, se some a dívida, eu tô devendo 20 mil reais pro meu cunhado. Mas aí se eu sofro um pouco, de repente eu tô devendo só 19, né? Porque a dívida, né, meu sofrimento ali já comeu uma parte da dívida. E se eu sofrer pra caramba mesmo, de repente a dívida até vai embora. A dívida até vai embora. Ficou de quarta camada, meu amigo. A dívida é um elemento objetivo. Você deve dinheiro. O teu sofrimento não vai diminuir um único centavo a dívida que você tem. Esse é o sofrimento que você fica amplificando para você ter ali uma saciedade por dentro. Você veja como é que esse assunto do sofrimento da dor, se ele não for bem trabalhado, você vai arruinar com esse negócio. Você vai estar arruinado. Você não produz nada. Você está frito para sempre. Tá claro, para de ficar falando, eu sofro por noites em claro, porque eu não tenho dinheiro para pagar minha dívida. Sabe o que é isso? É quarta camada. Um sujeito de sexta camada, ele não perde uma única noite de sono com dívida. Ele vai trabalhar. Sabe por quê? Porque se ele não dorme direito, ele não trabalha bem. Se ele não trabalha bem, ele não ganha dinheiro, então ele não paga a porra da dívida. É simples. Não, o sujeito que está na sexta camada, ele dorme. Ele tá devendo, eu tô devendo banco pra cacete. Não é que o cara é folgado, não é isso não. Ele não tem nada de folga não, porra. O sujeito que evoluiu, que tá mais maduro, que não quer só a quarta camada, meu amor, é aquela coisa de você ficar, a tua motivação é se sentir bem, se sentir querido, sentir. Sexta camada é aquela assim, ó, eu tenho um dever objetivo no mundo. Então o sujeito da sexta camada, ele vai lá, né, e para de ficar perdendo noite de sono por causa da dívida. Ele vai trabalhar e vai pagar a dívida, né? Ou o contrário, tem um sujeito que te deve. Aí tu fica apurriando o cara. Né? Você fica apurrinhando. Então você não apurrinha, sabe por quê? Você não tem nem coragem de apurrinhar, você não tem nem coragem de cobrar a dívida. Aquela coisa que te devem, né? Você nem consegue cobrar. Você não consegue nem cobrar a tua dívida. Né? O que você consegue fazer? Falar mal dele pra tua mãe, falar mal dele pra tua mulher, falar mal dele pros amigos do trabalho. Aí você faz. Porra, mas beleza. Né? Porque já que ele não vai pagar com juros mesmo a dívida, você põe ali os juros, né, da apurrinhação. Você fala mal do cara, você ferra a fama do cara, né? Você fica ameaçando o cara. Né? Agora, cobrar mesmo, como homem, não cobra. Nunca você fala, pô, irmão, bicho, você tá me devendo 100 mil reais, né? Como é que a gente pode fazer isso? Você vai me pagar algumas parcelas, o que a gente vai ter que fazer? Eu vou precisar acionar a justiça, como é que a gente vai fazer? Agora não ficar porriando do jeito. Agora, o jeito, né? Uma pessoa que alguém tá devendo pra ele, já parou pra pensar que seria bom você rezar pela pessoa? Né? Reza pela pessoa, pra ele ter prosperidade, porra. Reza por ele todo dia, com amor. Pô, Deus, reza pra essa pessoa, pra que ele ganhe dinheiro, aí te pague, porra. É muito mais óbvio o negócio. É óbvio, essa é a coisa mais óbvia do mundo. Agora, isso é coisa de quem, né, entendeu como é que vai tocar na dor, nesses sofrimentos. Né? Quem não entendeu o que é a dor, o que é um sofrimento com substância, o que é um sofrimento sem substância, não entende essa dinâmica e vai ficar preso nesse negócio pra sempre. Pra sempre. Pra sempre. Né? Então esse é o ponto central. Vamos parametrizar a dor. Isso não é invalidar a dor, meu amor. Isso não é invalidar a dor. O que eu quero dizer pra você não é isso, não é coisa de invalidar a dor. Agora, a dor não pode ser respeitada. Você tá entendendo? Então tem que respeitar a minha dor. Não, como assim tem que respeitar a dor? Que isso? Tem que respeitar a dor. Eu tenho que respeitar a tua vida, a tua biografia, a tua felicidade, o teu destino, como homem, como mulher. É isso que eu tenho que respeitar. Com todo o amor do mundo, com toda a empatia do mundo. A dor, ela pode ser respeitada ou não, dependendo da ocasião. Você está entendendo? Que história é essa? A dor, como assim? A dor tem uma entidade soberana sobre tudo? Você pode de quarta camada. Que isso? Não. A dor, muitas vezes tem que ser invalidada. Fala, meu filho, não está doendo. Você acha que está doendo porque você não foi no hospital? Não está doendo. Não está doendo tanto assim. Você está entendendo? Isso não é falta de empatia, isso é o contrário. Isso que eu falo 1000 vezes. Isso é o contrário. Isso é empatia profunda com a pessoa. E não com o recorte da pessoa. Porra, eu vou ficar empatizando com o cotovelo de alguém? Com o lóbulo da orelha de alguém? Eu vou ficar empatizando só com a dor de alguém? Não, eu vou empatizar com a biografia inteira dela. E muitas vezes quando não, mas tá doendo, né? Então, como é coitadinho? Eu sei que é coitadinho. Porra, uma merda mesmo que é coitadinho. Né? Mas muitas vezes você faz o sujeito deixar de ser coitadinho. Você, nossa, mas vamos ver outras coisas aqui, né? Como é que tá a tua vida, como é que tá o teu trabalho? Vamos fazer a vida andar, né? Vamos fazer as coisas acontecerem. Não é fingir que não aconteceu. As coisas aconteceram, já falei isso mais de 1000 vezes. Aquela live do trauma é sobre isso. Já falei mais de 1000 vezes que a coisa aconteceu. Aconteceu, tá acontecido. Agora, vamos respeitar a pessoa, vamos respeitar a biografia. A gente vai valorizar aquilo que a pessoa é no todo. E não só um recorte. Muitas vezes ilusório e sem substância, porra. Esse é o ponto central. Então a empatia com a dor é um fetiche moderno, um fetiche contemporâneo.
É uma coisa que só faz, né? É dupla coisa, né? É um amigo, um terapeuta, um médico, sei lá, um padre, não sei o quê, de quarta camada, olhando para o de quarta camada. Então só vê dor, e depois você afunda. A coisa tá bem? Fala pra mim. As coisas estão bem nesse país? Né? As pessoas estão maduras? Né? Os teus colegas de trabalho são maduros? As pessoas que você convive são maduras? Porra, não são. Então não tá funcionando. Essa coisa é mais simples no mundo. Não funciona, porra. Né? Não funciona. Não tá funcionando. Então, ué, por que não tá funcionando? É óbvio que não tá funcionando. Você tá olhando para um pedaço da pessoa que nem substância tem, e isso vira o todo das tuas conversas, vira o todo da tua personalidade, vira o todo da tua preocupação. Vamos parar com isso, né? Vamos parar com isso? Ora, tem dores que tem substância. Um luto, ele tem substância. Você acabou de perder uma pessoa, porra. É óbvio que tem substância. Uma perda, eu falei aqui, uma perda da família inteira, perda, porra, de tudo. É, claro que tem substância, porra. É óbvio que tem. Agora, tem coisas que não tem substância, uma parte delas não tem substância. E aí você tem que ter uma certa sabedoria para entender o seguinte, eu vou precisar amadurecer. Ou seja, toda aquela história que eu contava até então, eu vou precisar recontar. E aí é o ponto que dói. Aí é o ponto que o pessoal fala, não, eu tô mais confortável aqui nessa minha dorzinha, né, nessa coisinha. Porra, não, eu quero você maduro, eu quero você madura. Eu quero você plena, como o pessoal fala, pleno, tá entendendo? Progredindo nos relacionamentos amorosos, progredindo na vida financeira, progredindo na tua vida espiritual, progredindo nesse desejo de transcendência que todo homem tem, que tá abafado aí há tanto tempo. Porra, é óbvio que eu quero isso. Você acha que eu quero ficar valorizando a tua dor? Porra, eu ganho o que com isso? Né? Eu ganho o que? Podia ganhar, né? Claro, tem um monte de gente que tá cheio de coisa aí, cheio de grana, porque fica valorizando essa porra. Eu não quero, não. Eu quero que você amadureça, custe o que custar, tá entendendo? Porque esse é o único caminho. Esse é o único caminho que vale a pena ser traçado nesse mundo. E quando você chegar no leito de morte, naqueles segundos que precedem o último suspiro, e olhar pra tua vida e falar assim, cacete, toda a história que eu narrei foi uma história de dor e sem substância. Vai bater o desespero, meu amigo. Vai bater o desespero. Então essa coisa que você vai ter que hoje decidir. Hoje, não é amanhã não, é hoje. Você vai ter que decidir isso. Fala, eu vou precisar contar uma história na qual eu consiga assumir as minhas decisões. Uma história com substância. Uma história que as coisas estejam na minha mão. Então, quando eu falei no post, faz um coque em cima aqui, porque isso tem substância, isso está acontecendo contigo, porra. Quando você trabalha e entrega um trabalho, isso está acontecendo, isso tem substância. Quando você serve um prato para tua esposa, isso tem substância. Quando você faz um bem, quando você retribui o bem, quando você vai num asilo e dá, bombom da Copenhagen lá pro velho, isso tem substância. Quando você faz uma oração, isso tem substância. Agora, quando você fica se dando voltas no teu travesseiro, no teu colchão, com coisas que aconteceram há 30 anos, olha, isso é um sofrimento sem substância. Isso é uma rememorização que você está fazendo, mas você pode não fazer. Você pode não fazer, você vai levantar e vai deixar de fazer. Tá? Então, quando eu falo assim, acorde e tome banho frio, o que é isso, meu amigo? Quando você toma banho frio, você nota que tem uma presença do corpo que está lhe doendo naquela hora. E não em outro momento da história do passado, dói na hora. Isso tem substância. Isso tem substância. Isso não é insensibilidade, isso é o contrário da insensibilidade, porra. Isso é o inverso da insensibilidade. É o contrário. É a sensibilidade profunda com o ser humano. É a sensibilidade profunda com a alma humana. É uma sensibilidade profunda com a tua própria história. Que você não tem tido até agora. Só que aí precisa aparecer alguém e falar essa porra, né? Porque senão fica, né, esse papo de vitimização, esse papo de infantilidade. Você tem que olhar, né? Você tem que estar pronto para se confrontar com a tua morte. Isso é assunto de 8ª camada só. Mas já estou adiantando para vocês aqui onde a gente vai chegar. Esse assunto de 8ª camada, mas desde já, a gente tem que botar isso na nossa cabeça de algum modo. Botar isso na nossa ação, né, nossa ação cotidiana de algum modo. A gente se prepara para a morte vivendo a nossa vida em primeira pessoa, no presente, e não em outro momento da história. É assim que a gente se prepara para a morte. Vivendo a vida hoje. Vivendo a vida hoje, não a vida de 30 anos. Né, quando um tio, um vizinho, sei lá, botou a mão onde não devia, onde, né, uma facada que eu tomei. Né, você vai fazer uma escolha, essa é uma escolha que você vai fazer, eu não posso fazer escolha por você. Eu posso te ajudar a olhar para isso, eu posso explicar isso de algum modo e tentar desconstruir essa ideia louca, alucinada da dor sem substância que tem acachapado uma série de pessoas, uma legião de gente sofre por isso. Então, olha, exercício, toque na tridimensionalidade do sofrimento, indo a um asilo, visitando um velho que perdeu tudo, perdeu o amor dos filhos, perdeu o dinheiro, perdeu a aposentadoria, perdeu pensão, porque aquele filho da puta, daquele neto, daquele sobrinho deu um jeito de tomar lá o negócio dele, né? De uma criança que tem 8 anos já, ninguém mais vai adotar,
esse moleque, ele vai ter que se virar, né? E o moleque tá lá no asilo, tá lá no orfanato, sem nenhuma esperança, né? Nem pro colégio vai direito, com a bunda assada. Você vai lá. Aquilo é um sofrimento. Ou então você vai lá naquele hospital, naquele pavilhão de pessoas terminais, naquele pavilhão de retardados mentais profundos, né, que se cagam na fralda, que batem enfermeiro, que estão completamente desconectados. Aquilo ali é uma dor com substância. Você compara com a tua e você precisa fazer uma escolha ali. Primeiro lugar, de não se revoltar contra Deus. Segundo lugar, de não olhar para você. E aí a escolha definitiva é olhar para aquela criatura ali, que se você não olhar, olha, eu vou falar uma coisa aqui dramática. Se você não olhar com atenção, você nem acha que tem um ser humano na tua frente. Essa é a verdade. Se você não olhar com atenção, bicho, você nem consegue encontrar um ser humano na tua frente. Então você vai fazer um esforço. Tá o tamanho sofrimento verdadeiro que desfigurou aquele sujeito. Mas tá tudo ali. Tá vendo? E quando a dor vem em mim, quando a dor com substância vem em mim, a dor não é verdade que a dor cura, não é verdade que a dor ela ensina? Porra nenhuma. Como é que dor cura, dor ensina? A dor dói. Você aprender com a dor, você ser curado com a dor, você precisa já estar maduro, meu filho. Uma pessoa imatura, uma pessoa egoísta, ela só piora quando a dor aparece para ela. Só. Porque ela fala assim, ela sente um coitado. Por que eu? Por que eu não sei o que, meu filho? Não sei por quê. Você não vai saber, ninguém vai saber. Você tem uma postura, a postura de você. A dor se é possível diante dessa dor. Se diante dessa dor é possível, né, você amadurecer e melhorar, bem, que faça. Se não é possível, se a perda foi tão acachapante para você, imagina, uma amiga minha que foi servir no Médicos Sem Fronteiras, ficou servindo numa zona de refugiados, crianças que perderam tudo, perderam a pátria, perderam pai, perderam mãe, onde o suicídio era a única conversa que se falava nas vilas. Eles perdeu tudo. Ali você faz o quê? Um sujeito maduro, tem que se preparar para ser maduro. Se põe numa posição de mendigo. O mendigo ele come, o mendigo chega a comer, na verdade. Se você for pegar ali o assunto da escritura, isso até o cachorrinho come, o mendigo não é posto inclusive para dentro da casa. Então pronto, o mendigo tem seu lugar na antropologia, na sociologia humana. Tá? Então olha, vamos parametrizar a dor tridimensional, né? Ela de fato ela tem substância. A maior parte dessas coisas que a gente chama de dor, elas são dores elas aparecem, tá? Elas aparecem, eu não estou dizendo que elas não estão aí, elas aparecem, mas são dores sem substância. Você se livra disso tocando na dor com tridimensionalidade, né? Na dor com substância. Vai visitar gente fodida no hospital. Isso vai fazer um bem pra você, cara. Mas não é pra você ouvir isso que o Ítalo tá falando aqui, não é achar bonito, chorar, se comover. É pra você ver onde tem um hospital aí na tua cidade e amanhã visitar. Um pobre, um fudido, um sujeito que tá morrendo, um sujeito sem perna, um sujeito aleijado, um sujeito que não vai te dar nada em troca. Você vai dar, só você pode dar. Ítalo, mas quem aprende sou eu. Para com isso. Para de ficar se procurando na dor do outro. Você vai lá e tenta aliviar aquele pouquinho que você possa aliviar. Com chocolate caro, com perfume caro, né? Com uma toalha macia, né? Com velho adora essa porra de água de colônia, com uma água de colônia. Tá? É assim que você faz, Tá? Então é isso, pessoal. Fiquem com Deus, aproveitem o finzinho de sexta-feira. Um beijo e até a próxima. Tchau, tchau.